Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês aqui no YouTube, no grupos de WhatsApp, pela interação que nós temos no engajamento dessas lições, tá bom? Gratidão. Então, essa semana a gente vai estudar a Doutrina e Convênio 85, 86 e 87, 3 sessões. Juntando essas 3 sessões, vai dar 31 versículos apenas. Isso significa que vai dar menos de 5 versículos por dia aqui, né? Que nós estudamos os 7 dias essa designação. Então, quando é assim, eu começo a ler os versículos e pego algum tópico, tá bom? Para que nós possamos aprender mais. Então, vamos começar o nosso estudo aqui, Doutrina e Convênio, sessão 85. A gente vai começar aqui do versículo 1, vamos ver até onde nós vamos. Essa aqui foi uma revelação dada a Joseph Smith por conta de algumas perguntas que William W. Phelps havia feito para ele a respeito da lei da consagração, aqueles que não estavam vivendo a lei da consagração, como ele deveria proceder. Então, Joseph Smith ele escreve uma carta, tá bom, para William W. Phelps, e a parte dessa carta, então, é colocada aqui nessa sessão, tá bom? Então, ela é uma carta que foi dada ao William W. Phelps, não deixa de ser uma revelação, porque o Senhor, ou seja, revelou a Joseph Smith qual deveria ser o procedimento de William W. Phelps para eles lá, tá bom? Então, vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: é dever do secretário do Senhor, William W. Phelps, ele era secretário, tá bom? É dever do secretário do Senhor que ele designou conservar uma história e um registro geral da igreja de todas as coisas que ocorrem em Sião e de todos os que consagram propriedades legalmente recebem herança do bispo. Então, aqui ele começa a falar, né, sobre o secretário do Senhor, que é uma função sagrada no reino de Deus aqui, né? Ele deve registrar a história da igreja, e aqui não é somente registrar a história da igreja, mas também registrar o nome das pessoas que fizeram o convênio com o Senhor, que já eram membros da igreja, mas ele tinha que registrar aqueles que fizeram convênio de viver a lei da consagração, porque ela não era obrigatória, tá bom? Mas aqueles que quisessem pertencer a Sião, eles tinham que se comprometer com a lei da consagração. Então aqui está falando que o secretário ele tinha essa responsabilidade aqui de manter esse registro, tá bom? Quem havia entrado, né, para a lei da consagração aqui. Então, Sião aqui, quando fala sobre Sião, aqui é uma comunidade santa, né? É uma comunidade dos membros da igreja, de forma ordenada e registrada quem pertencia a essa comunidade, tá bom? Aqui também mostra, né, que Deus ele valoriza tanto o aspecto espiritual como o administrativo. Também tinha que se registrar livro físico, tá bom? Para escrever ali essas coisas. Bom, hoje em dia, né, a aplicação para nós, hoje em dia nós não praticamos literalmente a lei da consagração como se vivia na época de Joseph Smith, tá bom? Mas nós ainda somos convidados, tá bom, a viver a lei da consagração, consagrando o nosso coração, nossos talentos, tá bom? E aquilo que o Senhor requer de nós. A gente só não vive da mesma maneira que antes, da questão de entregar nossas casas, terrenos, nada disso, tá bom? Então nós vivemos um pouquinho diferente aqui. Aqui eu fiz uma anotação, né, que o trabalho do secretário ele é muito importante. E ao Senhor pedir para William W. Phelps registrar essa informação, ela se torna eterna, né? Porque quando a gente esquece das coisas. Então, quando a gente anota, por mais que a gente esqueçamos, está registrado ali. É só ler. É isso aqui, né? Que aconteceu. Então, o registrar ele se torna sagrado e eterno aqui. E é o que o Senhor pede para William W. Phelps fazer, registrar aqui. Então, ele era o secretário. O versículo 2 começa a se aprofundar mais ainda aqui nesse tipo de registro, né? Que tipo de registro esse secretário ele deveria manter? Eu falei da história da igreja, mas também esses registros, né, de quem havia feito convênio com o Senhor. Mas tem mais coisas aqui. O versículo 2 aqui também diz, ó,
e também o seu modo de vida, sua fé e obras, assim como os apóstatas que apostatarem depois de haverem recebido sua herança. Ah, aqui então, né, ele fala de registrar não somente quem fez o convênio, mas o modo de vida daquela pessoa. E o modo que aquela pessoa vive a vida é uma demonstração da fé dela, da ação dela, o tamanho da fé dela demonstra pelo meio do jeito que aquela pessoa está vivendo. Então, basicamente, ele está falando aqui para registrar a questão espiritual da pessoa, como a pessoa tem se esforçado para viver os mandamentos, tá bom? Então, isso inclui, né, o testemunho e a fidelidade também das pessoas que fizeram convênio. Ele registrava tanto dos que eram fiéis como os que não eram fiéis e assim por diante, tá bom? Bom, ah, ele deveria então avaliar o modo de vida, a maneira que essas pessoas estão vivendo, porque isso reflete no tamanho da fé que a pessoa tem. Quanto mais fé eu tenho, mais eu vou poder viver o evangelho, acreditar mais nas promessas de Deus, confiar mais. Então, aumentando nossa fé, a gente muda também o nosso comportamento, tá bom? Em relação a guardar os mandamentos de Deus aqui. Aqui também ele falou, né, a respeito dos apóstatas, né, aqueles que se afastaram do evangelho. Eles haviam conquistado, tá bom? Em certo momento da vida deles, foram fiéis, fizeram o convênio da consagração e ganharam uma herança. Mas depois eles deixaram a igreja, né? Deixaram de ser fiéis ali. Então, essa revelação fala sobre isso. Olha, eles receberam uma herança em Sião. É verdade também que em outra revelação dizia que se eles se apostatassem, não seria tirado deles, né, a propriedade ali, tá bom? Eles podiam continuar. Mas ganhar uma herança não significa ganhar a salvação, né? Eu fiz uma anotação aqui que diz assim, ó, essa herança não é apenas física, né? Não é apenas uma promessa de uma terra, tá bom? Onde eles poderiam ganhar, viver, né? Aqui são oportunidades e ofícios dentro da igreja também. Bênçãos, selamentos aos convênios, tá bom? Então, tem relação também naquilo que nós ganhamos espiritualmente, né? Então, o fato deles manter a sua herança física, né, estarem ainda com o seu terreno, sua casa, não significa que eles teriam as bênçãos espirituais, tá bom? Que é mediante a fidelidade aqui, ó. Aqui também fala, né, do fato que esses nomes continuarem sendo registrados, tá bom? Mostra que a seriedade, né, com que o Senhor leva esses convênios aqui. Então, vamos lá. Aqui a aplicação pessoal para nós, tá bom? É que o registro, né, da nossa vida também está sendo feito, aquilo que nós fazemos, para quê? Para o dia do julgamento. Então, nós também temos um registro que é mantido de nossas obras, de nossa fé e assim por diante. Tá bom? Vamos lá aqui então no versículo 3. O versículo 3 aqui, ele começa, né, introduzindo aqui, falando dos fiéis à lei de Deus, né, e os que rejeitam. Então, ele vai explicar melhor daqueles que rejeitam e aqueles que aceitam viver a lei da consagração, a lei de Deus aqui que ele está falando. Então, o versículo 3 diz: é contrário à vontade, aos mandamentos de Deus, que os que não receberem sua herança por consagração, de acordo com sua lei, dada por ele, para cobrar o dízimo de seu povo, a fim de prepará-los para o dia da vingança, de queima, tenham os seus nomes registrados com o povo de Deus. Bom, aqui então, quando ele fala que é contrário à vontade e ao mandamento de Deus, aqui indica, né, que não se trata apenas de uma prática ocasional, tá bom? Aqui está falando que é um mandamento sagrado do Senhor, tá bom? Então não é algo cultural, tá bom? É algo realmente que está uma ordem direta de Deus. Esse que é o ponto aqui. Ignorar essa lei, então, a lei da consagração, portanto, é violar uma lei divina, tá bom? Então, viola ali uma lei divina. Então, uma coisa importante
né, que todos são livres para escolher se vão fazer esses convênios ou não, tá bom? Todos são livres se vão escolher. Porém, as consequências também estão por aqui, tá bom? Ele vai explicar sobre as consequências também quando esses convênios não são cumpridos ou as pessoas não querem fazer esse convênio. Então, uma herança aqui não é apenas uma terra física, né? No contexto de Sião aqui, simboliza também responsabilidades dentro do reino de Deus. Então, quando eles perdiam ali os seus privilégios por conta de quebra do convênio, eles saíam, seus nomes eram riscados da igreja e aí eles não podiam exercer a autoridade chamados dentro da igreja, tá bom? Então fala um pouquinho aqui sobre isso. Aqui quando falou também para cobrar o dízimo de seu povo, aqui o Senhor faz uma ligação entre a consagração e o dízimo, né? Mesmo quando a prática plena da consagração, né, foi suspensa depois, a lei do dízimo permaneceu como um princípio preparatório e contínuo para preparar as pessoas a viver a lei da consagração. Aqui também, para que não tenham seus nomes registrados como povo de Deus. Então, não fazer esses convênios ou quebrar esses convênios faz com que o nome não seja registrado, tá bom? No livro do Senhor. É o livro daquele que fizeram convênio com Deus, né? Então é isso. Lá em Apocalipse fala do livro da vida, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente, né? Mas também fala de outros livros, né? Que os atos foram escritos em outros livros também. E esses outros livros é justamente esses registros de ordenanças que nós fazemos. Então, o que é selado aqui na terra é registrado também no céu, tá bom? Para ser válido. Esse que é o ponto aqui. Então, se alguém recusa, né, os termos da lei da consagração, por exemplo, então o Senhor ele não pode ser contado como o povo do Senhor. Então, para ser parte do povo do Senhor, tem que viver essas leis, conforme mostrado aqui. Aqui, né, conforme falou sobre a lei do dízimo, que é uma lei preparatória para nós vivermos uma lei maior, eu gosto aqui de Lucas capítulos 10, Lucas capítulo 16, o versículo 10 e o versículo 11. Vou ler aqui, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? As verdadeiras são as riquezas da eternidade. Conforme a gente estudou em Doutrina e Convênio, seção 84, o juramento e convênio do sacerdócio, fala de possuir todas as coisas que Deus ele tem. Então, aquele que não é fiel no mínimo, como é que ele vai ser fiel no muito? Né? Como é que se a pessoa, nessas vidas aqui, conforme falou, não é fiel nessas riquezas, ou no dinheiro que se ganha, que ele usou o termo, né? Pois nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, a gente não consegue ser fiel a Deus, no mínimo, né? Devolver nossos dízimos, nossas ofertas, como é que a gente vai ser fiel no máximo que o Senhor nos vai dar? Não vai ser, né? E por isso deixam de ganhar essa bênção. Vamos lá, o versículo 4 aqui diz assim. Aqui, deixa eu ver, o versículo 4 explica sobre viver, né, conforme esses mandamentos de Deus. O versículo 4 ele é bem curto, tá bom? Mas vamos ver aqui, ó, diz: não se conservará sua genealogia, nem encontrará o registro de sua história da igreja. O registro da pessoa não vai ser encontrado nos registros da igreja porque vai ser apagado. E aqui também falou a questão da genealogia, né? Não conservará sua genealogia. Bom, não conservar sua genealogia, a genealogia aqui não é na perspectiva apenas de ter uma árvore genealógica, né?
na perspectiva da restauração, essa genealogia é muito mais do que ter essa árvore genealógica. É uma conexão eterna e espiritual entre gerações, que liga as gerações que já passaram com as gerações que ainda vão nascer também, tá bom? Então é um elo, né? Como se fosse uma corrente ligada uns com os outros, tá bom? Então perde-se isso também. Lembro de um discurso na conferência que falou de uma pessoa que se afastou do evangelho, né? E aí era o casal, se afastaram, tiveram seus filhos, tudo, criou tudo fora do evangelho. E quando ele volta mais tarde, né, ele fala quantas gerações ele perdeu por ele ter estado fora da evangelho. Então não pense que nossas escolhas vão afetar somente a nós, vai afetar netos, bisnetos. Então é uma corrente, né, que se forma, né, para um elo forte de união. Então, por isso que ele fala aqui da genealogia, não será encontrado nem a sua genealogia, por conta disso. O versículo 5 aqui, né, ele tem essa continuação sobre essa sequência aqui. Então, vamos ler aqui e a gente já explica. Versículo 5, seus nomes não serão encontrados, nem os nomes dos pais, nem os nomes dos filhos, escrito no livro da lei de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu acho interessante que o Senhor usou o título aqui de nome dele, que o Senhor tem muitos nomes e títulos. E aqui ele coloca Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos? Aqui, em um exército, né, os soldados obedecem ao seu Senhor ali como uma ordem. Então aqui ele está dando realmente uma ordem. Só que é uma ordem que a pessoa tem escolha, assim como o batismo. O batismo ele é um mandamento, né, para herdar o reino de Deus. Só que as pessoas não são obrigadas a ser batizadas. Mas se quiser entrar no reino de Deus, passa a ser obrigatório, né? Ter que ser batizado, tá bom? Então, aqui eu achei interessante que ele colocou esse título, né? Senhor dos Exércitos, porque aqui realmente é uma ordem, é algo muito sério que ele está colocando. Então, o versículo 5 falou aqui sobre os nomes, né, não serão contados. Aí fala nem os nomes dos pais, nem os nomes dos filhos, escrito aqui na lei de Deus, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá para o que nós podemos entender aqui. Ó. Não apenas, né, o nome da pessoa será apagado desse registro, dessas conexão, mas também dos familiares, né? Porque esses nomes eles fazem uma ligação um com o outro. Aqui também eu peguei aqui, diz aqui, ó, o plano de salvação está fundamentado na ligação e conexão de selamento entre gerações. Aqui o Senhor está dizendo que, para aqueles que rejeitarem os seus convênios, essas conexões serão rompidas. Elas não serão ligadas nem para cima, ou seja, para os pais, nem para baixo com os filhos. Isto mostra que a salvação ela é individual, porém a exaltação é uma questão de família, tá bom? E também reflete muito a maneira que eu vivo o evangelho. Por exemplo, a maneira que eu vivo o evangelho, eu tenho certeza que influenciou minha filha no testemunho dela, tá bom? Mas a salvação dela é individual, ela tem que acreditar tudo e obter no seu próprio testemunho. Mas a maneira que eu vivo influenciou ela, e eu tenho certeza que não só ela, mas também as gerações que virão, os netos, tá bom? Então, o que ela está fazendo agora, que ela está na missão, eu tenho certeza que vai influenciar os filhos dela, tá bom? Por conta, não na questão, porque ela fez missão, os filhos vão fazer, não é nada disso. A fé que ela está obtendo, que ela tem e está aumentando, vai ajudar ela a criar a família dentro da fé também, né? E os filhos vão se espelhar nos pais nessas coisas também. Então é disso que eu estou falando. Bom, aqui então, falando sobre esse registro, né, que afeta os pais, filhos, eu peguei aqui uma citação do elder Neil A. Maxwell. Ele diz assim, ó, você pode decidir agora mesmo ter o nome escrito no livro da vida.
ao viver os mandamentos com a fidelidade constante, dia após dia. Então ele fala aqui sobre viver, né, esses mandamentos, é escolher ter o nome registrado ali no livro da vida. Aqui tem uma história que eu peguei aqui para compartilhar, uma história simbólica de uma pessoa que ela sonhou, né, que tinha uma corrente dourada, né, uma corrente de ouro, que ia desde o céu e ela vinha se estendendo, né, de cima a baixo ali até a terra, né? E ele ficou olhando aquela corrente ali, e aí ele observou que toda essa corrente era um parentesco seu, eram suas gerações passadas e futuras. E aí ele viu um desses gomos, né, que é chamado de elo, né, a corrente é formada de vários elos que vão grudando um no outro. E ele viu um dos elos que não estava dourado, né? Então, chegando mais perto, ele olhou ali e observou. Na verdade, aquele elo não era de ouro, né, aquele único elo. Ele era de ferro e ele estava bem enferrujado e já estava cedendo para abrir, né? E aí ele ficou muito triste porque no sonho ele entendeu que aquele elo fraco era ele, né? E aí então o nome dessa história é o elo fraco, né, da corrente ali. E essa história tem uma aplicação sobre a genealogia, tá bom? Então, se nós formos o elo fraco, nós fazemos com que gerações se percam fora do evangelho também. Então reflete, né, a maneira que nós vivemos. Aqui eu peguei um comentário para finalizar do Russell Nelson, né, nosso profeta. Ele disse assim: você pode ser o primeiro em sua família a construir a corrente de fé, ou podem ser o elo de força para restaurar o elo quebrado que há muito tempo. Então, nós podemos ser o elo forte, nós podemos começar esse elo, né, por conta de nós entrarmos para o Evangelho. Então é o incentivo dele. Nós devemos ser esse elo forte. Nós devemos começar, né, aqueles que entram pela primeira vez vão começar a ser esse elo, a unir, né, fazer essa corrente de genealogia, não somente na questão dos registros, mas principalmente aí da questão da salvação. Acabei passando bastante aqui o horário, né? Mas gratidão a todos por mais esse dia de estudo nosso, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.